Está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Realização da TV Brasil e da TV Câmara com apoio da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. O Ver TV discute aqui toda semana o papel da televisão na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. As campanhas para as eleições municipais estão nas ruas, mas partidos e candidatos estão de olho principalmente nas coberturas dos telejornais. Muitos consideram esses programas mais importantes para a eleição do que o horário obrigatório no rádio e na TV. Como realizar uma cobertura equilibrada e imparcial? É possível dar o mesmo espaço para todos os candidatos? São algumas das perguntas que faremos aos nossos convidados do programa de hoje. Américo Martins, superintendente de jornalismo da Rede TV. Cláudio Penteado, cientista político e professor da Universidade Federal do ABC. E Vitor Trujillo, professor do curso de Marketing Eleitoral da ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing. Vitor, Cláudio, Américo, muito obrigado por terem aceito o convite para conversarmos sobre esse tema que é atual, né? É desse momento pré-eleitoral em todo o Brasil. Mas antes da gente começar a nossa conversa, vamos ver uma rápida reportagem sobre o assunto de hoje. Vamos ver. Na televisão, as coberturas das campanhas eleitorais costumam causar algum tipo de polêmica. Candidatos e partidos exigem tempo igual de exposição nos telejornais, mas nem sempre é possível contentar a todos. É um espaço muito disputado, praticamente o único existente na TV antes do início do horário eleitoral obrigatório. As emissoras definem os critérios de exposição dos candidatos. A Globo, neste ano, em princípio, iria acompanhar apenas os dois líderes nas pesquisas. Nesse caso, em São Paulo, o candidato do PT ficaria de fora. O partido protestou e a emissora mudou os critérios. Deu, no primeiro dia de cobertura, 40 segundos para os dois primeiros, 25 para os 4 seguintes e citou os 2 últimos. Segue, no entanto, a dúvida se as pesquisas eleitorais são mesmo o melhor critério para definir o tempo de cada candidato no vídeo. Para grande parte dos eleitores, é nesse noticiário que eles tomam conhecimento da existência dos candidatos. Sem debates políticos regulares na TV aberta, a importância dos telejornais às vésperas das eleições cresce bastante. Daí a luta de partidos e candidatos por um espaço nesses programas. Poderia ser diferente? Poderia ser diferente? E a pergunta que eu faço aqui aos nossos convidados. Quer dizer, esse critério adotado, pelo menos pela Globo, eu não tenho conhecimento dos critérios adotados pelas outras emissoras, de se usar a pesquisa eleitoral feita pelos institutos de pesquisa como critério para a exposição dos candidatos no telejornal, é um critério objetivo, lógico, ou haveria uma outra possibilidade? Américo, qual é o critério que vocês, por exemplo, na Rede TV usam? Eu acho que a pesquisa eleitoral é um elemento, e é um elemento importante para guiar isso. Porque, claro, quem está liderando atrai mais atenção da população de forma geral. Mas não pode ser o único, não dá para ser o único. E não dá para ser nem o mais importante tem que ser um critério jornalístico. E é isso que eu tenho defendido muito na minha redação. E é o que a gente está fazendo na RTV. Nós estamos fazendo uma cobertura que, primordialmente, está olhando para o critério jornalístico. Por quê? Porque tem dia que o candidato não faz nada, por exemplo. Eu sou obrigado a dar o mesmo tempo para esse candidato que os outros candidatos que fizeram coisas interessantes, participaram de debate, por exemplo. Estou falando aqui da importância de ter debate. E se 2 candidatos fizeram algum debate, por acaso, no meio da rua, isso, obviamente, tem um interesse jornalístico muito maior do que o candidato ficou em casa gravando programa eleitoral, por exemplo. Então, eu acho que os 2 critérios fundamentais são, primeiro e fundamentalmente, um critério jornalístico, de interesse do público, interesse público. E o segundo ponto, óbvio, as pesquisas são muito importantes, porque, de fato, quem está na frente atrai mais atenção. Agora, Américo, eu vendo a matéria aí do Molinari, ouvindo você agora, eu fico pensando, se esse critério for absoluto, você já disse que não deve ser, com o que eu concordo, se esse critério fosse absoluto, se você dá mais destaque para aquele que está em primeiro lugar na pesquisa, a tendência é que ele ganhe ainda mais, né? ele ganhe mais destaque, não é? Claro, entra num círculo vicioso. Claro. É que é muito complicado isso. A legislação recomenda, por exemplo, que todo mundo tenha mais ou menos o mesmo espaço, o mesmo espaço de tempo. Mas eu insisto
que esse é um elemento burro de medir isso. Porque você pode, no mesmo espaço de tempo, difamar alguém e elogiar outra pessoa. Então não dá para ser também só o critério do tempo. Por isso é que eu insisto que tem que ter uma responsabilidade jornalística e o interesse público e do público norteando essa cultura. E deixar isso bem claro, né, para o espectador, quer dizer, o espectador saber que critérios você está usando. Sim, né? sim. Cláudio, como você vê essa questão? Ó, eu vou concordar com o Américo na questão assim, a pesquisa é um critério, mas eu acho que nem é um critério muito importante, porque qual pesquisa que está valendo? Não existe um instituto de pesquisa, existem vários e tem diferença que pode refletir nesse critério. Então, assim, eu acho que é complicado. Então, a gente tem que ver a TV, eu acho que ver de 2 pontos, né? Do ponto de vista, vamos dizer, é uma empresa, mas do outro lado é uma concessão pública. Tem que prestar um serviço público. Tem que prestar o serviço público. Então, eu acho que na eleição, nesse período eleitoral, que é curto, né? São 2 meses praticamente, eu acho que poderia ser um espaço, vamos dizer, para uma cobertura jornalística, um espaço para discutir a cidade, talvez nem com os candidatos, mas trazer talvez a população, pessoas para discutir temas mais das cidades, que ficam alocados fora. Então, assim, talvez os critérios, né, acho que talvez retomar um pouquinho e deixar um espaço à televisão, não para eleições, mas para a política, né, para a política como aquela coisa da res pública, aquela coisa pública, e retomar esse sentido de uma coisa pública, voltar a essa questão. É interessante o que você está falando, quer dizer, não precisa, até vou deixar isso como pergunta para depois, não precisa ficar focado, uma cobertura pré-eleitoral não precisa ficar focada nos candidatos, você está trazendo uma sugestão, pode estar focada na cidade, né, no cidadão que vai votar, não é? É preciso você cobrir, é necessário cobrir atividades de candidatos? Eu tenho dúvida, acho que você levanta uma boa questão. Mas é importante você, por outro lado, discutir as propostas e também respostas desses candidatos aos problemas da cidade. Eu concordo plenamente que eu acho que nossa cobertura, em geral, deveria ser muito mais focada no problema do cidadão. E esse cidadão deveria pautar muito mais nossa cobertura. E hoje é possível fazer isso, através de tudo quanto é mídia social. O cidadão tem voz hoje, como não tinha antes. E a gente tem que prestar atenção nisso tudo quando a gente está elaborando a cobertura, não só da eleição, de tudo, na verdade. Né? Qualquer cobertura jornalística tem que levar em consideração isso. Vitor, e do ponto de vista do marketing, é tão importante para uma vitória eleitoral esses preciosos segundos que aparecem aí nos telejornais? Sem dúvida. Me parece que a direção da emissora ela está utilizando uma lógica que é a lógica da cobertura esportiva. Então, no Campeonato Brasileiro ou numa corrida de Fórmula 1, não é? Os times que estão lá na ponta, não é? São os times que merecem mais cobertura, mais espaço, até a exibição dos jogos, não é? E se você vai assistir uma corrida de Fórmula 1, por exemplo, a corrida inteira, não é? Você tem os 3 primeiros carros, se não o primeiro carro que está na frente. Então essa é uma lógica, eu diria inclusive que é uma lógica perversa, né? Porque se esses dois, conforme você disse, se esses dois candidatos já estão na frente nas pesquisas, forem beneficiados com esse critério, eles de verdade vão ter mais espaço, vão ter mais oportunidade e há uma chance de se manterem, não é, na liderança, em que pese que com esta antecedência, não é, nós estamos falando de uma decisão antes do início do horário eleitoral na televisão. Com esta antecedência, as pesquisas elas refletem muito mais a popularidade do que a preferência. Então, também aí há uma fragilidade nesse critério, porque justamente a pesquisa também não reflete perfeitamente a preferência do público. É verdade, não é? Bem lembrado. Então, nós estamos falando de popularidade dos candidatos que já mais são conhecidos, têm mais história. Exatamente, que já têm uma estatura, não é? E que já participaram de outras eleições. Exato, já vêm de outras eleições. Então, eles são lembrados. Muito bem, restringir os outros, isso significa quem está começando a primeira disputa, por exemplo, não é? A chance dele começar com grande intenção de voto nas pesquisas é pequena, não é? Então, você prejudica. Eu diria que é uma decisão equivocada, não é? Merece, com certeza, a revisão e eu diria que... Mas, de qualquer forma, é importante para a visibilidade, é fundamental, né? Sem dúvida. Esses telejornais. Fora do horário eleitoral, cada minuto é precioso. Não há outra alternativa, muito. Exato. E aí é uma disputa
feroz, né, para os candidatos aparecerem. Eu gostaria, Cláudio, que você aprofundasse um pouquinho mais essa proposta que você fez, de mudança de eixo. Na verdade, não pensei como proposta, mas Acabou sendo. Essa é a minha reflexão sobre a televisão, assim, porque muito se discute em volta dos almoços com família, com os amigos, a gente discute sobre televisão, os programas de TV, e acaba se esquecendo para que ela existe, né? Existe para diversão, tem as empresas que ganham dinheiro e tal, mas também existe como serviço público. Então, retomar um pouquinho essa noção de serviço público, é lógico que ela tem alguns problemas, seus gargalos, mas eu acho que retomar isso, e eu acho que não só nas eleições, mas é que eleições é um período muito importante para a gente, porque a eleição é o período, vamos dizer, que você oxigena a democracia, porque de uma certa maneira a política não é só no Brasil, mas assim, no mundo inteiro, assim, são assuntos que as pessoas não falam. E quanto menos as pessoas falam, é pior. Então, quanto mais falar, inclusive, o Vitor estava falando, a exposição até antes das eleições é muito importante para os candidatos. Então, muitos, vamos dizer, pré-candidatos, eles fazem eventos para poder aparecer, né? Os spin doctors, que vão trabalhar produzindo eventos para ser cobertos, produzidos, mas quem está mais próximo, vamos dizer, aos detentores da máquina pública, eles têm mais oportunidades de aparecer, e isso não é bom para a democracia, até para o debate político. Então, eu acho que o Américo colocou com muita propriedade, né? Hoje em dia você tem meios, é muito mais fácil ouvir, vamos ouvir um pouco mais o que a população... Eu acho que vai ser bom para você até, vamos dizer, ampliar o debate, trazer mais vida para a democracia. Então, talvez não... Acho que o período eleitoral acho que é importante e você tem a cada 2 anos. Então, cada 2 anos você é obrigado a falar sobre política. Pelo menos. Tem gente que acha que é muita eleição. Eu acho isso muito positivo, né? Senão você não fala sobre política. Claro. Senão as pessoas vão achar que política é falar sobre mensalão, sobre escândalo político. E a política é muito mais que isso. A política está no dia a dia. Então, trazer para as pessoas a importância da política, do papel do cidadão, acho que é essencial. E a televisão, e é uma coisa que a gente tem que enfatizar, é o poder da televisão, a visibilidade para os temas que a televisão traz. Eu acho que é uma coisa essencial. Você está falando, eu me lembrei aqui de uma frase, o Américo trabalhou na BBC, foi chefe do Serviço Brasileiro da BBC durante um tempo, né, do Serviço das Américas da BBC, e eu me lembrei do John Heath, é o fundador da BBC, um calvinista escocês que nos anos 20 fundou a rádio BBC. Exatamente. Ele dizia, para quê? Para quê, emissor? É frase dele, para criar um eleitorado mais esclarecido, que tenha mais facilidade de votar. Ele estava preocupado com a eleição. Agora me veio essa... Quer dizer, naquele momento a força do rádio. Hoje é a força da TV. Claro. Né? O poder da televisão é uma coisa impressionante. Por isso nós estamos aqui discutindo justamente isso. E os candidatos, eu vou te contar alguma coisa de bastidor, então. Os candidatos às assessorias deles, eles ficam em cima de todas as emissoras de televisão, porque eles querem garantir o espaço deles, estão no direito deles, inclusive. Então, quase todo dia tem algum candidato nos ligando para reclamar disso. Nunca ninguém elogia nada também, né? O que é bom sinal. Acho que até é bom sinal, entendeu? No meu ponto de vista. Que obviamente quero manter a isenção de todo mundo, não quero ninguém me ligar lá e falar, olha, estão fazendo um ótimo trabalho, muito pelo contrário, né? E aí eles ligam muito para reclamar, para pressionar, para querer ganhar espaço, por conta desse espaço, o que você colocou. O poder da televisão é impressionante, né? E tanto no horário eleitoral gratuito, que é transmitido 1 hora por dia, etc. tal, como especialmente nesses telejornais, porque é um outro tipo de exibição, né? Inclusive. É diferente, eu acho que diferente. Seria bom falar sobre isso. Não é engessado, não é, sei lá... Glamourizado. Exato. É muito dirigido, né, o programa eleitoral normal. É uma questão de querer vender o candidato. Porque é diferente. Quem faz o programa é a assessoria. No caso do telejornal, é o jornalista. Claro, é o jornalista. Quer dizer, esse poder da televisão precisa... Eu acho que a função desse programa é essa aqui. É discutir esse poder da televisão e, a partir dessas discussões, tentar trazer novas ideias para
esse debate, para esse tipo de cobertura, né? Mostrar a importância dela para a decisão do eleitor. Nós vamos fazer um breve intervalo e nós voltamos em seguida com o Ver TV, que conversa hoje com os nossos convidados sobre a cobertura das eleições de 2012, deste ano, nos telejornais brasileiros. Nós voltamos já.